A graça, a paz, Deus abençoe a todos. Mais uma mensagem de Deus para a sua vida. Olha que tema interessante. Somos livres para fazer escolhas? Nós temos o livre-arbítrio? Somos livres para fazer escolhas? Eu vou começar explicando sobre esse tema, falando sobre o amor. Nós só podemos amar a Deus de forma livremente. Amar a Deus ou alguém é uma escolha. Ou você decide amar, ou você decide não amar alguém. Alguém te oferece, exemplo, dinheiro para você amar ela. Você vai amar essa pessoa? É evidente que não. Você pode até amar o dinheiro, mas amar a pessoa, isso vai de um desejo, isso vai de uma decisão pessoal. Porque amar é uma escolha, vem do desejar. Vamos começar também já com um exemplo bíblico. Como eu sempre digo, o caráter de nossas ministrações são bíblicas, porque a palavra de Deus é a inerrante, a infalível e a imutável palavra de Deus. Exemplo bíblico do jovem rico está lá em Marcos capítulo 10, versículo 21 e 22. E Jesus, olhando para ele, o amou. Ele disse: falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens, dá-o aos pobres, e terá um tesouro no céu. Então vem, toma a cruz e segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Observemos então aqui no versículo 21 de Marcos 10, na parte A, diz que Jesus o amou. Jesus amou quem? O jovem rico. Então vamos aprender primeiramente com Jesus. A palavra grega aqui, amou, não é eros, que é o amor sexual, não é phileo, que é o amor fraternal, não é o storge, que é o amor que suporta, mas é sim o amor ágape, que é o amor de Deus. Então a liberdade é uma condição do amor. Nós só podemos amar a Deus livremente. Outro exemplo está no mesmo texto de Marcos 10, do versículo 21 ao 23, onde subentende-se que o jovem rico não quis, isto é, não escolheu, não decidiu fazer o que Jesus lhe dissera. Aqui também fica muito claro que Jesus deixou para o jovem rico escolher o que ele queria fazer de sua vida, isto é, ficar com suas riquezas ou vender tudo o que tinha e dar aos pobres. Então cabia agora ao jovem rico escolher: ou ficaria com suas riquezas, ou ficaria com Jesus e com o que Jesus lhe dissera. Outro exemplo bíblico que somos livres para fazer escolhas está em 2 Pedro capítulo 3, versículo 5. Na parte A está escrito: porque voluntariamente ignoraram que pela palavra de Deus os céus e a terra foram criados. Isto é, existem pessoas que por sua escolha própria decidem o que? Rejeitar a graça de Deus, decidem rejeitar a palavra do Senhor. Deus não vai forçar ninguém a aceitá-lo. Olha o que diz Romanos 10, versículo 9: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Isto é, essa é uma palavra, essa é uma promessa condicional. Se com a tua boca confessares, será salvo a pessoa que se decidir por Cristo. Quem será salvo? Será salvo a pessoa que quiser, a pessoa que escolher, a pessoa que confessar, acreditar na palavra de Deus. Estas pessoas que serão salvos. Aqui é uma promessa condicional, como existem muitas delas na palavra de Deus. Se com tua boca, ou seja, uma condição
aqui entendemos claramente que existe sim, respondendo o tema proposto para essa ministração. Somos livres para fazer escolhas? Somos livres para fazer escolhas, sim. Esse tema, o livre-arbítrio, nós temos sim, livre direito de escolha. Vamos a mais um exemplo bíblico agora, em Mateus 23, 37. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, apedrejas os que são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, mas tu não quiseste. Vemos nesse texto também, de uma forma tão clara, que Jesus foi enfático, dizendo que eles estão rejeitando deliberadamente, por escolha própria, o que? A graça de Deus. Vamos partir aqui para uma outra questão. Eu já ouvi muito essa questão. Deus decretou a queda de Adão? Muita gente tem dúvidas sobre isso. Deus decretou a queda de Adão? Não, Deus não fez isso, Deus não decretou. Como que Deus iria culpar? Pensa comigo, como que Deus iria culpar, como que Deus iria punir alguém de algo que Ele mesmo decretou? Você já começa a entender que não faz sentido nenhum. Como que Deus iria punir alguém de algo que esse alguém não conseguiria evitar? Como que Deus iria punir alguém de algo que esse alguém não conseguiria optar, escolher? Isto é, as pessoas têm a opção de fazer as coisas ao contrário. As pessoas decidem querer fazer ou decidem não querer fazer. Outro exemplo, as pessoas que usam drogas, por que elas usam? Porque alguém obriga elas a usarem? É evidente que não. É a pessoa que decide ir comprar ou ganhar, enfim, mas é a pessoa que decide usar. Em Romanos capítulo 8, versículo 1, diz assim: portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. As pessoas escolhem andar na carne. O que é andar na carne biblicamente? Eu vou explicar. Exemplo, é a pessoa que decide ir para o caminho dos vícios, é a pessoa que decide praticar a mentira, é a pessoa que decide ir no bar, é a pessoa que decide ir em baladas. Isso tudo é o que? A pessoa está alimentando a sua carne. Isso não vai da vontade dela, com certeza, de entrar naquilo que vamos falar agora. Como que nós andamos no Espírito para não termos mais condenação? A pessoa escolhe andar no Espírito. Como? Exemplo, indo na igreja, orando, lendo e meditando na palavra de Deus, na Bíblia, louvando também a Deus. Então esta, com certeza, é uma forma de a pessoa alimentar o seu espírito. Quando nós encontramos alguém que não quer saber de Bíblia, não quer saber de Deus, não quer saber de nada que envolve as coisas de Deus, do reino de Deus, com certeza ela está alimentando mais a sua carne do que o seu espírito. Outro exemplo bíblico está em 1 Pedro capítulo 1, versículo 1 e 2, eu vou ler assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Versículo 2: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. A eleição significa que Deus sabe das suas escolhas, Deus sabe das suas decisões que as pessoas irão tomar devido ao seu atributo chamado onisciência, ou seja, Deus sabe de todas as coisas. Porém, isso não tira a liberdade, a vontade e responsabilidade das pessoas de fazerem, optarem por suas escolhas. Então, baseado na presciência de Deus, existe a eleição. Eu posso afirmar que existe o livre-arbítrio, também pela questão que no final terá o juízo final, isto é, o homem e a mulher
serão julgados pelo o quê? Por aquilo que ele escolheu fazer. A mulher vai ser julgada por aquilo que ela escolheu fazer. Isto é, se o homem não teve escolha, se a mulher não teve escolha, então não era para existir, não era para ter o juízo final. Imagina alguém diante de Deus, no juízo final, e Deus diz à pessoa: por que você agiu assim? Por que você errou? E a pessoa dissesse: eu fiz isso, eu errei, porque o Senhor me fez para agir assim, o Senhor me programou para agir assim. Quer dizer, não faz sentido nenhum, nós não somos robôs, porque no juízo final a Bíblia diz que o homem será julgado pelas coisas, escrito nos livros segundo as suas obras. Imagina a pessoa ir para o inferno, sendo que ela não teve escolha. Então o juízo final é uma das provas bíblicas que tantas seitas que existem, seitas são segmentos religiosos que ensinam coisas contrárias ao que realmente a Bíblia ensina. Tomemos cuidado com as seitas. Então, como estamos falando aqui, o juízo final é uma das provas bíblicas que tantas seitas que existem, como também os calvinistas, não conseguem explicar para defender sua tese, pois entendem que não somos livres para fazer escolhas. E na verdade nós somos sim. Estamos deixando aqui muita base bíblica para que você entenda. Outro exemplo, indo para o final dessa ministração, outro exemplo de que somos sim livres para fazer escolhas, é o próprio Judas. Porque se não existe livre-arbítrio, isto é, se Judas não teve escolha, então Judas, ao trair Jesus, ele obedeceu então ao decreto de Deus. E o céu é para quem obedece ou para quem desobedece a Deus? Sim, pastor Paulo Betti, eu acredito que o céu é para quem obedece. O céu é para quem faz o que Deus mandou? Sim, eu acredito que o céu é para quem faz o que Deus mandou. Então Judas deveria ter ido para o céu. Se fosse assim, Judas tem que ir para o céu. Judas iria dizer para Deus no juízo final: eu fiz o que o Senhor mandou e vou para o inferno por obediência a Ti, Senhor. Quer dizer, não faz sentido nenhum. Então existe a doutrina da eleição, como lemos em 1 Pedro capítulo 1, versículo 1 e 2. Porém, isso não invalida, quero deixar isso bem claro, isso não invalida a liberdade que você tem de falar sim, a liberdade que nós temos de falar não. A pessoa se desvia dos caminhos de Deus. Exemplo, no final, no juízo final, Deus vai punir essa pessoa. Por quê? Porque a pessoa quis se desviar. Então eu quero deixar uma palavra no final dessa mensagem a você. O Espírito Santo me toca, você que está afastado ou afastada dos caminhos do Senhor. Nós não estamos te julgando. Mateus 7,1 diz: não julgueis para que não sejais julgados. Aqui está alguém que vos fala, pastor Paulo Betti. Um dia eu estive afastado também, fiquei 10 anos afastado dos caminhos do Senhor, então eu sei como que isso é ruim. Há muitos anos ministrando aulas também batismais, aula para pessoas candidatos a descer as águas do batismo, pessoas que se decidiram por Jesus de verdade e querem assumir um compromisso com Deus. São pessoas que batizam. Nós damos um curso antes, bíblico, nós tiramos dúvidas, aí sim a pessoa está preparada. Como sempre eu ensino, o batismo tem que ter conteúdo e tem que ter forma correta. Então a gente dá o conteúdo antes para depois batizar da forma bíblica correta. E eu ouço isso há muitos anos, graças a Deus, eu me alegro muito por isso. Todas as pessoas que se decidem por Cristo e vão se batizar, elas falam a mesma coisa. Elas falam: por que eu não vim antes para Jesus? Por que eu não me decidi antes? Então fica aí para você um convite, uma dica de Deus espiritual para a sua vida. Se volte a Jesus. Ah, pastor, mas eu posso? Então, é o tema proposto para nós.
você tem a livre escolha. Você optou por se desviar e agora Deus está te ensinando através de nossa vida, desse estudo, que você tem sim como voltar para Jesus. Como que eu volto? Usando o livre-arbítrio, usando a livre escolha, o livre direito de escolher, o livre-arbítrio. O homem e a mulher têm o desejo de voltar, então volte. O homem e a mulher pode fazer escolhas, sim, você tem que decidir. Escolha servir a Deus, escolha servir a Jesus, porque não tem nada melhor que isso. A palavra de Deus diz: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então se firme com Deus, busque uma igreja evangélica, aprenda da palavra de Deus, seja instruído e receba alimento espiritual, pois aquele que anda não segundo a carne, mas segundo o Espírito, agora nenhuma condenação há para a sua vida. Receba essa palavra no seu coração. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal Pastor Paulo Betti, também semanalmente, lembrando que vamos postar novos vídeos interessantes como esse, temas atuais, importantes e relevantes para a nossa época, com base bíblica, que é o mais importante. Não se esqueça também de ativar as notificações, de compartilhar esse vídeo para que mais pessoas estejam sendo edificadas através do estudo verdadeiro da palavra de Deus. Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.